Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você que está me vendo, saudade, criançada, muita saudade de vocês. Aqui a tia Dorinha quer deixar um recadinho hoje, primeiramente. Tomam bastante água, né, por causa do calor. Muita água. Nós temos que tomar muita água, ficar com pouca roupa, que é perigoso, né? Ficar sem tomar água. Outra coisa, devemos usar a nossa máscara. A tia Dorinha está sem máscara porque eu estou aqui sozinha, né? Nesse lugar, nesse ambiente aqui sozinho. Então não tem necessidade de a tia Dorinha usar a máscara. Mas eu tenho as minhas máscaras e nós devemos usar a máscara, né? Para evitar. A gente está contribuindo para nós nos preservarmos e para preservarmos outras pessoas. E eu estou aqui para a gente lembrar um pouquinho do início da nossa história. Nós iniciamos a nossa história com a história de um homem que ele era justo e reto, não é mesmo? Quem que viu que ele era justo e reto? Deus viu que ele era justo e reto. Hoje eu tenho Noé bem bonitinho e a sua esposa. Noé, mas por que, tia Dorinha, que ele era justo e reto? Porque há muitos e muitos anos atrás, na Bíblia fala da criação do homem, né? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E Noé, ele tinha 500 anos quando ele resolveu aumentar a sua geração. Ele teve 3 filhos quando ele tinha 500 anos. E eu creio, assim, aos meus olhos espirituais, assim, os meus olhos o quê, tia? Que é isso, espirituais, tia? É quando eu estou lendo a Bíblia, então a gente aprende que Noé, ele falava do amor de Deus, né? Ele contava as coisas que Deus era justo, que Deus era amor, que Deus era perfeito. E não era todo mundo que acreditava nele, não, né? E ele falava com Deus, ele subia nos montes para orar, para falar com Deus, né? Naquela época não tinha Bíblia para Noé ler, né? Ele tinha só a sua fé garantida, né? Em Deus, que Deus era Deus. Deus, ele tinha poder sobre todas as coisas. E Noé cria nisso. E quando Deus olhou para o homem, eu quero ler para vocês um versículo que está escrito na Bíblia. Lá em Gênesis 4, vamos abrir a Bíblia aqui. A tia Dorinha vai abrir aqui e ler para vocês, ó. 4, no capítulo 6 e no versículo 4. Tá escrito assim, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Vamos pensar com a tia Dorinha. Varões de fama. Deus, ele é amor. Ele não gosta de homem arrogante, mentiroso, pessoas que faz mal. E valente. O que é um homem valente? Um homem valente é aquele que briga, né? Que fala palavrão, que grita à toa, não respeita as pessoas, não respeita os patrões, não respeita as autoridades, né? Esses são os homens valentes, né? E naquela época, esses homens eram assim, fazia muito mal, muito mal. Mas ao coração de Deus, isso não era bom. Aí ele viu em toda a terra que
que Noé era um homem diferente. Então, a tia Dorinha vai ler para vocês lá em Gênesis 6:6. Olha só, vamos lá ler em Gênesis 6:6. O que está escrito lá, tia Dorinha? Vamos ler comigo. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Muito triste, não é isso? Não é muito triste? Eu fico pensando, quando um filho e uma filha responde, faz malcriação para a mamãe. Você tem irmão grande? Tem, né? Quase todas as crianças costumam ter um irmão grande, não é? Então eu vou falar direto com você que às vezes tem um irmão grande. Fica observando. E quando você também que é pequeno, como eu sou pequenininha, respondo para o meu papai, para minha mamãe, como que eles ficam tristes, eles ficam com o coração apertado. E se a gente ofende e vai direto no coração do papai e da mamãe, ou da vovó, do vovô, eles ficam muito tristes, às vezes chega até a chorar. E quando você tem um irmão mais velho, que às vezes faz até escândalo dentro de casa, com o papai, com a mamãe, perto de você, você percebe que alguém fica triste. E o papai do céu, ele não era diferente, porque ele considera os homens que ele criou como filho, não é? Pois é, muito bem. E vamos ver o que o papai do céu fez. Vamos ler lá. E eu quero contar um segredo para você. Sabe quantos anos Noé tinha quando Deus chamou ele e falou para ele desse arrependimento que ele tinha arrependido de ter criado o homem? Ele tinha 500 anos, olha como ele era velho, ele era velhinho, ele tinha 500 anos. E ele chamou Noé, porque Noé andava com Deus. Andava com Deus, tia Dorinha? Oh, alô, tia Dorinha? Como que Noé andava com Deus? Igual a tia Dorinha já falou. Noé orava, acreditava no poder de Deus, acreditava no amor de Deus, né? Ele acreditava que Deus, ele era soberano, como ele é até hoje. Ele tem um amor, ele é dono de tudo, todas as coisas pertencem a Deus, né? E Noé acreditava igual a tia Dorinha acredita, né? E você também acredita, não é? Então vamos ler lá. Deus chamou Noé e falou assim para Noé: eu quero que você construa um barco, uma arca, porque eu estou triste com essa humanidade, com esse homem da sua geração, da face da terra. Noé, ele não questionou, ele não fez perguntas absurdas. E eu creio que quando Deus mandou o recado através de um anjo para Noé, ele estava orando. E ele creu, porque ele construiu a arca. E Deus falou mais uma coisa para Noé: coloca todos os animais, um de cada espécie, dentro da arca. Isso a tia Dorinha já contou na primeira, né? História. Então eu quero contar para vocês. E Deus falou para Noé também sobre o alimento, né? Vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 5 e no versículo 32. Vamos achar aqui a Bíblia. Não, desculpa, não é
no capítulo 5, no versículo 32. Vamos achar aqui junto comigo o que será que Papai do Céu falou para Noé sobre a comida que ia ter dentro da arca. Vamos lá. Na Bíblia, no capítulo 6 e no versículo 21, está escrito assim: E tu, Noé, toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Para eles quem, tia Dorinha? Para os seus filhos, para a sua família. Noé, sua esposa, os seus 3 filhos, vamos aqui, os seus 3 filhos. Noé tinha 3 filhos. Deus falou para ele e a sua família, não é? Entrar na arca. E as suas 3 noras. Então ele tinha 3 filhos e 3 noras. E a sua esposa. E todos os animais da terra, todas as espécies de animais que Noé encontrasse, que Deus mandava lá para ir caminhando na arca, né? Quando a tia Dorinha gravou a primeira lição aqui, nós falamos a dificuldade, né, que talvez Noé tivesse dentro da arca. Lembra que eu mostrei o meu galinheiro? Então, Noé, ele construiu a arca lugares por lugares. E ele tinha também dentro da arca, referente às pesquisas, né, que a tia Dorinha fez. Naquela época fazia-se moinho, socador de milho, e ele preparou um lugar dentro da arca para preparar os alimentos para os bichos animais. E daquele mesmo pó, daquela mesma preparação que Noé fazia para a família, ele ia preparar para os animais. Então, resultado, ele fazia, ele deveria ter muito milho guardado, muita farinha guardada e sacada. Então ele levou aquele mantimento, aquele alimento para a arca. E aquele alimento serviu para ele e a família comer e para tratar dos animais, né? Olha que interessante. E outra coisa, Deus falou para Noé que ia mandar uma chuva. Então choveu sobre a face da terra 40 dias e 40 noites. Noé tinha 500 anos quando ele teve 3 filhos. Mas Noé falou muitos anos do amor de Deus. Ele falava sobre Deus, quase uma geração, porque os seus filhos já eram casados quando Deus chamou ele e falou para ele construir a arca. Então os seus filhos já eram homens, né? Já eram adultos, então já eram homens de 100 anos. E olha como que é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Hoje a tia Dorinha tem 60 e poucos anos, mas a tia Dorinha conhece Papai do Céu e a Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus, desde quando eu tinha meus 5 anos, que eu lembro essa idade, porque eu lembro quando eu ia no jardim da infância. Então eu lembro, e hoje eu tenho 60 anos. Hoje o Papai do Céu levantou, chamou a tia Dorinha para fazer um trabalho nas escolas. A tia Dorinha tem um projeto, né, que algumas pessoas já me conhecem, como a tia Dorinha, que conta histórias bíblicas nas escolas. Olha quantos anos que demorou, né? Demorou 60 anos. Então, Noé, quando ele foi para dentro da arca, ele era muito velhinho, os seus filhos também já não eram novos, né? Já eram de idade. E lá ficou Noé com a sua família dentro da arca.
né?